Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer aqui uma pequena introdução sobre alguns tipos de comportamento que nós temos que ter e algumas práticas na verdade, boas práticas em apresentações de PowerPoint. Então, primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro: o PowerPoint não é Word. A gente tem a mania de pegar, nossa, tenho um trabalho de pegar um texto do Word, vou pegar e vou copiar o texto do Word e vou colocar no PowerPoint. É um erro, porque aí você se torna refém do software, você se torna refém da ferramenta. A ferramenta você usa, não se escraviza, ou seja, você não fica dependendo, eu só vou me dar certo se eu pegar e colocar no PowerPoint. Não, muito pelo contrário. A gente tem que ter essa prática de olhar que nós temos um recurso e seguir adiante. Não é simplesmente pegar e ficarmos reféns dele. Então, hoje nós vamos aqui fazer uma apresentação na qual a gente vai dar essas dicas e tal, e devagarzinho vamos discutindo algumas coisas, falando, pontuando, com a possibilidade de outros vídeos voltar em outros assuntos de interesse de vocês, tá certo? Para a gente começar, a gente vai fazer uma pequena agenda hoje, tá bom? Onde nós vamos aqui dividi-las em 9 tópicos. O primeiro tópico, obviamente, é uma apresentação minha. Eu me chamo Eduardo Gouveia Martins Romão. Eu tenho 15 anos trabalhando na instituição Anhanguera, em Jacareí. Na verdade, desculpe, eu tenho 15 anos que eu tenho experiência profissional. De Jacareí eu estou indo para o meu 10º semestre. Eu sou engenheiro de materiais, trabalhei na área em aplicação, suporte, pesquisa, desenvolvimento e qualidade. Eu tenho uma especialização em caracterização, ou seja, de determinar propriedades e funcionalidades de materiais, dos diversos materiais, né? E seguir muitas vezes até correspondência de normas, atendimento de clientes. Então, eu estou indo para o meu 10º semestre aqui na Anhanguera, sou professor aqui há 4 anos e meio. Eu passei por outras empresas como o Grupo Amanco, o grupo que manda aqui tubos de conexões, trabalhei numa empresa japonesa chamada Shimazu. Trabalhei um pequeno período em 2005 como professor do Unicursos, fiz meu trabalho de iniciação científica e tive um período de experiência de trabalho voluntário na área de educação. E o que me motivou até mesmo mexer com esse negócio de PowerPoint é que uma das minhas funções dentro da Anhanguera é acompanhar o TCC. E o nosso trabalho de conclusão de curso, ele também tem uma apresentação em PowerPoint. Nós tivemos a alegria de também ajudarmos alguns alunos em apresentações de estágio. Nós temos 2 alunos que estão estagiando na Sebrae aqui em Jacareí, e eles tiveram esse orgulho de pedir um colou no outro para fazer, veio atrás de mim, pediu uma ajuda para poder fazer em 10 minutos 6 slides para contar a vida. Então, pegando essa demanda de conhecimento do PowerPoint, porque não é só apenas Excel, não é apenas Word, mas o PowerPoint, a forma de apresentação, a forma de utilizar ele como recurso de venda de ideias e tomadas de decisões extremamente importante e motivacional. Pois bem, além disso, eu tenho uma formação acadêmica, eu terminei minha licenciatura em Química e, em paralelo, faço meu doutorado em Engenharia de Materiais na Unifesp São José dos Campos, tanto que eu estou hoje no laboratório daqui da Unifesp, voltando às minhas atividades de pesquisa. Então aproveitei para fazer esse bate-papo daqui. Eu sou especialista em ensino de Química, sou mestre em Engenharia Mecânica de Materiais pela Unesp de Guaratinguetá, especialista em Engenharia de Qualidade pela Unital, especialização de Administração Industrial aqui em São José dos Campos pela INPG, e sou graduado em Engenharia de Materiais pela Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, ou antiga FAENQ. Meu lápis está aí, então percebam que eu tenho quase toda a minha formação, apesar que aqui eu faço no Polo de São José, então toda a minha formação é aqui dentro do Vale do Paraíba. Então, é também importante dizer que, por causa da região, a gente está aqui, Jacareí, São José, Taubaté, é uma região
que tem um alto domínio tecnológico. E permitiu que a gente fizesse uma formação de excelência aqui dentro da nossa região. Bem, então vamos começar a falar propriamente dito dessa apresentação. Uma das coisas importantes, como eram as apresentações? A gente está falando de 20, 25 anos, se a gente for pegar, dar uma paradinha aqui, esse aqui é o sistema de filme, o cara ficava assistindo, ficava com aquela coisa morrenta, tinha que alguém comentando, aí você tinha esse tédio. O tédio gerado aí. E se a gente voltar um pouquinho, o vídeo aqui já não permitia. Depois vinha um de foto, onde a pessoa fazia uma apresentação de fotos e o retroprojetor, porque eu tive a oportunidade de estudar com retroprojetor, né? E nesse caso, passar slides, às vezes pegar um slide do professor que está para a prova, isso era um tédio. Já era um tédio esse negócio da comunicação visual. E não trabalhar ela te desmotiva, você fica... E aí? Não vou entender isso. A comunicação, a forma de passar. Por quê? Antigamente eram imagens e uma pessoa só falando, não tinha uma coisa fria. Aí quando passou para o próprio retroprojetor, puxa, o professor escrevia ali, fazia um texto. E a gente tinha que copiar. Aí depois passava o tempo, o professor colocava o material na copiadora para a gente estudar para a prova. O uso do PowerPoint nos últimos 15, 20 anos tem se tornado bastante importante. E aí a gente tem que olhar com carinho a ferramenta que nós temos. E a pergunta é, o que você sabe do PowerPoint? Muitas vezes a gente vem com várias perguntas. É um software de fazer slides? Não, ele não faz slides. O slide está pronto, você pega e usa. Os modelos, os templates, muda os desenhos, insere figura. Ele já é pronto, você só tem que botar a sua ideia dentro dele. Um software para fazer análise com animações. Sim, você pode colocar GIFs, vídeos. É a forma de vender ideias, animações que ele também possui, de entradas, saídas, efeitos, impactos. O recurso você deve usar de ser o mais atraente possível ao seu favor. Porque você, ao vender a sua ideia, você se vende também nesse contexto. É um software que qualquer professor, os mais novinhos, usa na sala de aula para não sujar a roupa na lousa. É um comentário, porque hoje o uso do PowerPoint em sala de aula reduz o tempo de teoria, porque muitas vezes o professor consegue, por imagens, gráficos e palavras-chave, passar a ideia principal. E, consequentemente, o aluno toma nota, o aluno participa, interage e você ganha tempo mais para aprofundar na parte prática dentro de qualquer disciplina quando você sabe organizar essas ideias. E aí você continua usando tendo software. O professor que tem letra B adora. Nossa senhora. De fato, a gente pode levar em consideração menos garrancho, mais qualidade no sinal, mais qualidade na apresentação. Né? Você consegue sintetizar ideias, ou seja, simplificar dentro de um slide, um gráfico, um diagrama. Às vezes, o recurso de você usar imagens disponíveis, free, porque é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Um banco de imagens ser disponível, uma imagem muito boa que eu possa inserir na sala de aula, isso é importante. Isso é importante porque deixa um dinamismo, você sai um pouco da parte teórica. Muitas vezes o professor fazia desenhos que ele tinha dificuldade de fazer e o aluno, quando copiava, multiplicava isso por 10, por 20, essa dificuldade. Então aí você começa a perceber que já melhora um pouco, o professor já tem um projeto mais simples, um desenho melhorado, ele ganha tempo para preparação. E o próprio aluno recebe isso. Agora imagina você numa posição profissional, você fazendo diagramas, você fazendo desenhos, você colocando, inserindo informações, que em vez de você pegar uma pessoa que lê 20 páginas de relatório, um slide pode resolver tudo. Não é? Você também tem inserir figuras, vídeos, você tem N funções, você tem funções de fórmula, de desenho de fórmula, você desenha na sua mão a fórmula, depois o próprio PowerPoint lhe dá a forma corrigida. Você pode colocar um vídeo para poder ilustrar, poder fixar um conhecimento, uma tabela. Enfim, você tem essa interação de PowerPoint com os outros pacotes dentro do Office. Existem outros, temos o Google, temos o Prezi,
A gente está falando do PowerPoint porque o PowerPoint é de grande maioria, mas o Google, como todos falam em relação a ter uma conta do Google, você tem acesso aos recursos. E isso mostra que, assim, não importa como fazer, o meio de fazer, se eu vou usar esse aplicativo ou outro, mas sim, é como você organiza as ideias. Então é importante a gente prestar atenção que a gente tem os recursos, mas ter um tempinho para usar é fundamental. Você tem um software que eu posso fazer filmes, colocar no YouTube? Sim, você pode fazer uma gravação dentro do PowerPoint, executar. Você comentando seus slides, falando, ou você falando com um vídeo pequenininho ali apresentando para você, e no final você salvar em uma extensão MP4 para colocar no YouTube, ou seja, você produzir um conteúdo de algum assunto usando os recursos do PowerPoint. Você pode ter um material de apoio para passar ideias, é fundamental isso. Organizar o que você tem aqui e colocar no PowerPoint, nesse espaço aqui, é uma ideia. É isso que eu acho que é a ideia principal. Por isso que quando a gente conversa com os nossos alunos do TCC, a ideia você tem, mas organizá-las dentro de um contexto. Ou seja, organizar de forma que a pessoa veja a sua ideia em forma de palavras, diagramas, gráficos, ela vai conseguir, tá? E por fim, substituir a apresentação com um relatório. Muitas vezes, como eu disse há pouco, você 20, 30 páginas de relatório, você colocou um diagrama de fluxo, algumas palavras-chave, você apresentar a solução de um problema. É importante isso, treinar, ter postura, errar, corrigir, observar que isso é um processo de ensino-aprendizado contínuo. Você não vai, vou apresentar uma vez só, não, você vai apresentar sempre. E hoje, o uso do PowerPoint como ferramenta de apoio em uma apresentação, em uma venda de ideias, em um relatório, em um processo seletivo, é fundamental. Por isso que nós batemos a tecla aqui em Jacareí, nós temos essa opção de qualquer outro fazer painel, fazer post banner. Não, vamos fazer o PowerPoint. Vamos fazer conforme o mercado deseja. Bom, aí chegamos ao ponto. Uma apresentação ou apresentador? Então vamos pensar, como fazer uma apresentação? Qual que é o foco dela? Quem eu vou dar ênfase? Eu vou dar ênfase exclusivamente a esse sujeito, que eu chamo de apresentador, ou o conteúdo que ele passa chamado apresentação? Essa é uma dúvida que fica, um ou outro, não sei. Quem eu vou cuidar? A gente tem que dar foco no apresentador, porque quando ele está ali na frente, ele vai motivar você, vai inspirar você a participar do conteúdo, ele vai te deixar inquieto com algumas coisas que ele apresentar, ele vai atrair a sua atenção. Porque eu posso ter uma apresentação ruim, mas se o conteúdo que está aqui for ruim, eu tenho um bom apresentador, o foco não está aqui, vai estar aqui nesse. Eu digo isso por experiências que eu trabalhei. Eu já tive que fazer apresentações para meus superiores, diretores, gerentes que estavam em outro país, e o cara me ligar, por exemplo, em países aqui da América Latina, olha, 10 horas aqui, 8 horas aqui, cara, eu preciso que você faça uma apresentação para mim de tal assunto. Eu fazia e ele, tudo bem que a parte comercial tinha um pouco disso, ele colocava lá e ia. Mas se eu fizesse uma péssima apresentação, ele deveria se dobrar mais como vendedor. E se eu faço uma boa apresentação e ele não tinha nenhum domínio, o pessoal pode olhar o conteúdo, mas ele não soube vender a ideia. Porque as pessoas vão olhar aquele conteúdo e aquele conteúdo não é um PowerPoint, é você. É você que, quando se põe as suas ideias, você está apresentando-as. Porque é saindo de você. Quando você está à frente de um evento empresarial ou de forma técnica, de forma comercial, você está vendendo a ideia a qual você assume que é sua, mas é da empresa. Então, por mais que você tenha uma apresentação até um pouco deficitária, você consegue contornar. E se torna, pode ter até pendência, mas você torna importante a venda da sua ideia. Então, dicção, uso de palavras, conteúdo,
postura, são avaliados nesse sentido. Isso leva tempo, até eu admito que tem muito para aprender e todo dia a gente tem que aprender. Hoje eu posso dizer, não sei tudo, mas a gente tem que aprender, tem que olhar. E hoje temos tutoriais, pessoas que veem no YouTube, porque a intenção é usar isso de uma forma mais ampla para vender ideias. Bom, então, basicamente a gente pode pensar numa estrutura de apresentações assim. Sempre você vai ter que ter um índice ou uma agenda. A gente vai explicar alguns principais conteúdos aqui. Vamos focar nesses aqui, que são os principais. O conteúdo, o como você vai transmitir as suas ideias, os recursos que você vai usar. O fechamento seria uma forma de chegar a uma conclusão. Pode ser um resumo de todo o conteúdo apresentado, ou uma conclusão se for um trabalho de um relatório, ou um trabalho de conclusão de curso. Dúvidas, porque aqui é a parte do debate, a parte do esclarecimento, a parte da interação. Pois se você tem um conteúdo que chame a atenção, dúvidas vão surgir. Mas se tem um conteúdo pobre, além das dúvidas, mais dúvidas vão ficar se você não conseguir responder todas. Então, quanto mais o conteúdo for inspirador, inquietante, as dúvidas até vão ser mais fáceis de ser respondidas e, ao mesmo tempo, serão dúvidas além daquilo que está na apresentação. Você gerou inquietação, isso é importante. Quando você tem uma dúvida de algo que te inquieta, você tem que buscar resposta e isso é atrair. Quando você vende um conteúdo, as dúvidas não são porque são funcionais, não. São dúvidas que vão além das expectativas. Se você atendeu a expectativa numa apresentação, faça que ela passe das expectativas. E agradecer, porque todas as pessoas pararam e deram tempo a você numa apresentação. Então, a ideia principal é que você, quando estruturado, você consegue ter começo, meio e fim. Isso é importante. E como fazer isso? Porque a rota do sucesso está aí. Então vamos pegar os pilares de 4 pontos de uma apresentação. Primeira, formatação. Formatação é fundamental nessa apresentação. Então você tem que olhar a apresentação com olhos no seguinte: onde será a apresentação? É um ambiente grande, um ambiente pequeno, quente? Você tem que observar que os aspectos visuais e sonoros podem atrapalhar. Uma baixa luminosidade, por exemplo, se eu tiver um ambiente muito escuro, uma apresentação clara, um ambiente muito claro, uma apresentação escura, às vezes até nos posicionarmos por causa de sol, barulho, se eu vou ter que usar um áudio, um vídeo, todos os recursos. Eu vou levar meu computador, o computador vai estar disponível. Eu vou ter que usar tela, monitor. Isso é importante saber. Testar a apresentação. É incrível, muitas vezes a gente chega, mas não deu certo, se eu fiz no meu computador, ela saiu fora. Porque tem a ver com a resolução do monitor. Às vezes a gente costuma, hoje, o Office, dentro do pacote para o PowerPoint, o 365, ele tem uma resolução 16:9, que é a resolução padrão para a tela, monitores de computador, dessas telas. Mas há um pouco tempo, quando você usava aquelas telas de televisão, usava aquele padrão 4:3. Então, muitos projetores, quando você projeta, corta a borda, tudo, então tem que mudar de 16 para 4:3 para caber. Os mais modernos, automaticamente eles veem a resolução e ajustam. Por isso que é importante a gente olhar toda essa apresentação no sentido de observar condições, a resolução de tela, perda de cor, que muitas vezes você põe um amarelo e vira laranja, o preto fica um pouco esverdeado, mas não é porque é a forma da transmissão, a forma do próprio equipamento. Então esses cuidados que são importantes você olhar como base para você se preparar. Porque muitas vezes a gente chega Mas é bom testar a apresentação. Muitas vezes a gente vai mudar alguma coisinha, enfim, um erro. Isso é fundamental. E importante, fontes maior que 20 para o texto e menor que 30 para o título. Porque você, dependendo do ambiente, você tem que da primeira vez à última pessoa veja a sua ideia. Porque estar num evento não significa que quem sentar não está interessado. Onde a pessoa senta não quer dizer que ela está interessada.
chegou atrasado, estava prestando atenção para depois vir trazer isso. Isso é importante. Né? E numerar os slides, porque muitas vezes é uma estratégia para perguntar, olha, eu anotei aqui no slide 11, você falou sobre fonte, e se eu usar a fonte 18, usar a fonte 20? Pessoal, é importante para você ter um raciocínio, você ter uma guia, lembrar, no slide 11, você dá uma preparação, você vê as miniaturas, olha, o slide 11 vai tratar disso, como você vai tratar, como você vai dizer, eu falei de um jeito uma vez, não deu certo, será que se eu mudar vai ser importante? Então, são essas coisinhas que são válidas numa apresentação. Em relação às fontes, eu coloquei esses números conforme aqui eu estou usando uma fonte Arial, mas tem a Calibre, tem o Times New Roman. Quanto mais apresentável para todos, é melhor. Então, sem erro, use, comece pela Arial. Se você quer fazer algum efeito, usar como uma forma comercial, existe no pacote dentro do Windows muitas fontes que você poderá se usar, até mesmo bancos de fontes da internet abertos para você utilizar em uma apresentação ao seu critério, à sua aplicação, tá bom? Bem, índice ou agenda. Quando você faz algum trabalho no sentido acadêmico, você tem um trabalho de faculdade, TCC, defesa de tese, você põe índice. Quando é uma agenda, é mais uma questão comercial, porque o índice remete a um trabalho acadêmico, você vai pegar o texto e vai colocar de uma forma organizada e resumida. Uma agenda, ela vai valer para aquele evento, se é um encontro de vendas, a agenda estará relacionada àquele momento. E organização lógica da apresentação, isso é importante, não é você colocar apenas por colocar. Você vai mostrar, olha, eu tenho começo, meio e fim. E logicamente, as pessoas vão interessar. Existem pessoas que quando vê a agenda, olha, tal agenda vai tratar. Às vezes a pessoa entra só para ouvir aquele tema que sair, para não ficar a apresentação toda. Isso é uma forma também de criar programação e interesse. Isso eu já vi várias vezes, agendas comerciais de um dia todo aparecer às 10 horas 12 pessoas, 3 da tarde aparecer 40. É por causa do café também, né? Tem horas do cafezinho às 10 da manhã e 4 horas da tarde é o café. Não. O assunto ser produtivo aquelas pessoas e a disponibilidade de participarem. Muitas vezes, se for dentro de empresas, por causa da demanda de trabalho, eu não vou poder participar de manhã, mas eu vou participar à tarde, né? Isso é uma programação. O conteúdo. O conteúdo, por sua vez, ele deve ser de uma forma bastante adequada, seria essa palavra. Porque ele não pode criar uma reação negativa ao público, mas ele tem que ser uma reação positiva. Você tem que trazer ao público e sim, usar palavras, usar termos, figuras, tem que se ter uma atenção. Figuras de cunho sexista, figuras de cunho político, religioso, de gênero, evitar, porque não é um posicionamento seu ou de uma forma que crie duplo sentido, mas sim a sua imagem. Ter domínio do conteúdo é uma forma de dar segurança, você estar seguro em passar esse conteúdo, de você apresentá-lo. Então, estudar, se preparar é fundamental. De forma assim, eu posso lhes dizer, seja simples e direto em relação a isso. Porque não é simplesmente chegar, colocar aquilo ali e ponto. Não, seja simples. A simplicidade e ser direto, você dá oportunidade para que estejam mais próximos. E importante, para você ter esse efeito de simples e direto, use palavras-chave, que quando você começar a organizar os seus pensamentos, essas palavras-chave vão começar a ligá-las. E quando você cria essas ligações, as suas ideias vão começando a desenvolver. Puxa, aquela hora às vezes dá um branco, mas você lembra aquelas palavras-chave, aí vai surgir. Ou, já aconteceu o efeito contrário. Eu coloquei essa palavra, mas aí você começa a pensar um pouquinho e vai. E se às vezes der uma gaguejada, é importante, puxa, eu lembrar, queria voltar aqui, queria reforçar aqui, nesse ponto. São estratégias. Você não vai ter 100% do domínio, não vai. Tem fatores de nervosismo, atraso, ambientais, que é o calor, vento, luz. Mas, tendo a tranquilidade e usando os recursos, você vai fazer uma boa apresentação. E aí, uma das coisas que fica com uma dica muito importante, slide não é texto, é um apoio. Por isso que é importante pôr palavras-chave que você possa, de alguma forma, lembrar do conteúdo.
Estudar, como a gente disse há pouco, organizar tempo, assunto, às vezes você tem meia hora. Você não vai gastar para 6 slides 5 minutos. Há slides que você vai resolver em 4, há slides que você vai resolver com 10, outros slides com 2. Você, estudando, saberá distribuir o tempo. Use apenas tópicos. Como a gente está aqui um exemplo, que nós estamos hoje usando tópicos, à medida que você usa tópicos, você já vai lembrando as ideias que estão dentro e vão se desenvolvendo. E não fica aquela coisa de ler o texto. Porque muitas vezes você está aqui, você vira aqui para as costas, aqui, por exemplo, e está lendo. Está lendo aqui um texto aqui atrás, você está lendo, a pessoa para de prestar atenção em você e olha para a tela. Qual que é a importância? Não? Qual é o interesse de você estar ali? Se você está lendo conteúdo, por que você está lendo ali? Mas você sentar e ficar lendo, não é? Pessoal, respeitar a ortografia. Eu sei que o português tem as suas pegadinhas, suas nuances, mas respeitar, porque não adianta a gente fazer mais cheio de erro. Cara, isso mostra desleixo, a pessoa não teve cuidado de ver a apresentação. Usar recursos, gráficos, tabelas, animações, vídeos curtos, figuras. O que é importante, usar o que há disponível para vender, para se apresentar. E isso é tempo de aprender, de utilizar. Eu, por exemplo, em termos de recursos, muito comuns. Você tem aí o Word, o Excel, o PowerPoint, figura. Isso é uma dica comum, é importante fazê-la, porque às vezes, puxa, eu fiz uma apresentação, mas a figura não ficou legal, eu peguei a apresentação, um banco de imagens gratuito, ficou lá, ficou desfocado, eu peguei essa tabela de um livro, capturei esse gráfico, e aí? Pessoal, muitas vezes a gente tem que ir lá no comando colar, arquivo, aqui em página inicial, desculpa, colar especial, escolher a forma de colagem. Muitas vezes Ctrl+C, Ctrl+V não dá certo, então às vezes é colar e formatar, corrigir a resolução, o brilho, o contraste. Isso é coisa do tempo, isso é importante. E é importante observar que são algumas dicas. Recurso visual bem apresentado, recurso visual que vai gerar venda, que vai gerar sucesso nessa apresentação. A claridade da informação permite que você pode até errar alguma hora, mas que não erre uma figura que seja de alto impacto, né? Bem, às vezes trocar muitos minutos de fala por uma representação, ou seja, olha, em vez de ficar botando vários tópicos, explicando, olha, essa figura representa isso. Pessoal, uma coisa muito importante, colocou uma figura, não tem medo de pôr a mão nela, ela não tem dente, ela não vai te morder, não vai puxar você para a terra da caverna do dragão, para o buraco negro, para debaixo da terra, não. Ela está ali, ela é inanimada. Quer dizer que ela não tem vida, não é animada. Você colocou só foguife. Aí ela vai andar, tudo bem. Mas tem uma figura, um gráfico, uma representação, um diagrama, uma tabela. Põe a mão, coloque, explique, exemplifique. É uma forma de exemplificar. Muitas vezes um diagrama de fluxos, de conexões, fluxos de processo, mais fácil que ter isso. E lembre, é uma forma de identidade visual, figuras, gráficos, as pessoas enxergam e vão poder entender. Ao invés de botar uma tabela, uma planilha do Excel lá dentro, cheio de números, você põe lá, ó, aumentamos as vendas aqui de abril até maio, agora nós estamos em uma queda. A gente vê de uma forma mais simples e usar como apoio. E, pelo amor de Deus, cuidado. Muitas vezes colocar figuras que possam chocar em público, aquilo que eu falei. Use o recurso para vender a sua ideia, não muitas vezes que dê dúvidas em relação ao conteúdo. Porque quando gera dúvida em relação a questões fora do contexto da apresentação, é comprometimento da imagem sua, da instituição que você representa. Bem, então, algumas dicas que nós temos que considerar aqui. Antes da apresentação, sempre, pessoal, sempre, conheça o público, o ambiente. Muitas vezes conhecer o público, você até adequa a sua linguagem para vender ideia. O ambiente, se ele é muito grande, se ele faz eco para você usar até o som tom de voz dos seus
os recursos como microfone e apontador, como laser pointer, uso da ortografia de forma correta, adequada, uso de palavras estrangeiras quando não conseguir. Aqui está em negrito, mas por favor, eu peço desculpas, note, esqueci de revisar, né? Aqui é itálico, tá bom? Então, a gente vai aqui deixar aqui, deixa eu ver, opa, bati errado aqui. Aqui seria itálico, tá bom? Itálico. Na dúvida, veja no dicionário. Se for um termo em inglês que você viu, veja no dicionário sua equivalência, sua tradução. E olha que eu cometi uma gafe aqui. Eu tinha que rever a apresentação antes de apresentar para poder corrigir de negrito para itálico. Note, eu posso até errar, mas eu tenho que enfatizar a minha correção. Aí você esquece que estava escrito em negrito. Ah, não é negrito, é itálico. Isso é conforme até mesmo texto. Se você pega um livro, está em itálico as palavras estrangeiras. Quando não tem tradução. Quando tem tradução, coloque o português, em português, por favor. Outra dica, durante a apresentação. Tranquilidade, tenha segurança, isso é uma forma de segurança. Um tom de voz médio para que você não fique aumentando o tom de voz e pareça gritando, mas nem baixinho que a pessoa não entenda. Isso vai mostrar uma forma de domínio do conteúdo. Se necessário, como disse, use o microfone para que possa pegar um público dele. Por isso que é para pegar um público e por isso que eu lhe digo a importância de vocês utilizarem o ponto de conhecer o ambiente, o público antes da apresentação para você muitas vezes se adequar. Não ser detalhista, que você possa gastar tempo em um ponto e esquecer outros, mas também nem superficial para não dar problema de falta de conhecimento e atenção a essas 3 palavrinhas. A cacofonia, que quando você junta várias palavras e dá uma palavra ridícula ou obscena. Aqui algumas coisas eu tinha em escola, mas é importante isso, porque imagine, você vai falar que eu fiz cagado, vou safada, vou mijar porque estou atrasado. Juntei várias palavras e ficou uma palavra esquisita. Então isso até não é por causa de colocar no slide isso. Isso é importante. Não é colocar no slide, é quando você fala. Então é importante, além de ter um PowerPoint, uma apresentação, é ter conteúdo. Conteúdo no sentido de leitura, ler, corrigir, observar, porque se às vezes nós pegamos vícios de linguagem, o que são os vícios? São aquelas coisas que nós falamos no dia a dia e não damos conta. E o que acontece? As pessoas, peraí. Redundância. A redundância é outro problema, é repetir palavras de mesma ideia, o que é óbvio. Mesmas ideias e tem uma obviedade, ou seja, eu e minha irmã repartimos chocolate em metades iguais. Quando você divide em metade, a metade é uma parte para um e a outra de forma igual. Você fala, nós dividimos o chocolate. Ok, uma parte grande e uma parte pequena, mas quando você fala metades, não precisa de metades iguais. E isso é o segundo exemplo, uma experiência minha pessoal. Eu fui uma vez numa loja de carros um carro. Esse carro tem melhor performance e desempenho. Performance e desempenho são a mesma coisa, só como está em inglês, outro em português. Então, atenção, às vezes a gente fala para impressionar, mas não é bem assim. Olhe, veja, entenda. Isso é um ganho para vocês. E esse ganho, seu e ninguém vai tirar. Tenha certeza. Prestando atenção nesses pequenos detalhes, você conseguirá ir muito longe. E o pleonasmo. Repetição necessária, viver a vida. Peraí. Se você viveu a vida, me conte o dia que você vivia a morte. Notaram? Eu vivi a vida. Não, a gente vive a vida. O dia que você viver a morte, aí vai ser interessante. Elo de ligação. Quando você fala elo, já é a ideia de ligar. É o elo de uma corrente. Então você não precisa repetir. Então esses cuidados, que é com o tempo que a gente vai ver. Se você procurar no Google, por exemplo, você vai achar exemplos de pleonasmo, exemplos de cacofonia, exemplos de redundância. E é importante ler, porque às vezes a gente está fazendo isso e não está prestando atenção. Uma outra coisa é esses vícios, ou seja, evitar. Eu sei que é uma coisa da pessoa, mas evite. Às vezes a gente fica muito tempo pensando assim, não, pegou já, dê a ideia, vá bem de forma simples, não fique esperando
muitas vezes fica nesses vícios, porque isso também é uma forma de você mostrar a sua insegurança ou uma defesa em relação ao tema que possa ser um pouco espinhoso ou uma pergunta feita que você não tem segurança numa resposta. Então, a ideia é que depois desse primeiro vídeo a gente faça o segundo vídeo mostrando alguns exemplinhos de fazermos, por exemplo, o fundo de tela que vocês estão vendo em giz, o fundo da apresentação que nós fizemos com bibliotecas de imagem livre, essas transições. Então, vai ficar aí um segundo vídeo que em breve a gente vai colocar para vocês acompanharem algumas dicas, tá bom? Bem, eu espero deixo aqui para vocês o meu contato. Eu espero ter contribuído de alguma forma no trabalho de vocês. Aí é o meu institucional e meu endereço profissional no LinkedIn. E em caso de dúvidas, a gente está disponível para vocês, ou pela essa comunicação, ou pelos canais da Faculdade Anhanguera de Jacareí, tá bom? Pessoal, queria agradecer a todos vocês, um forte abraço e até a próxima.